O Dia das Bruxas é conhecido mundialmente como um feriado celebrado principalmente nos Estados Unidos, onde é chamado de Halloween. Mas hoje em dia é celebrado em diversos outros países do mundo, inclusive no Brasil, onde hábitos como ir de porta em porta atrás de doces, enfeitar as casas com adereços assustadores e participar de festas à fantasia vêm se tornando mais comuns. O canal Mitologia On vai contar para vocês como e onde surgiu esta festa tão popular, entre outras curiosidades. A tradição se originou com o antigo festival celta, o Samhain, que era quando as pessoas acendiam fogueiras e usavam fantasias para afastar os fantasmas. Para os povos celtas, este dia marcava o fim do verão e da colheita e era o início de um inverno escuro e frio. Uma época do ano muitas vezes associada à morte humana. Era o início do ano novo dos celtas, quando acreditavam que os fantasmas dos mortos voltavam à terra. Quando a celebração terminava, eles reacendiam suas fogueiras que haviam apagado mais cedo naquela noite. Eram fogueiras sagradas que ajudavam a protegê-los durante o inverno que se aproximava. Por volta do ano 43 d.C., o Império Romano havia conquistado a maior parte do território celta. Ao longo dos 400 anos que governaram as terras celtas, 2 festivais de origem romana foram combinados com a tradicional celebração celta do Samhain. O primeiro foi Ferália, o dia em que os romanos tradicionalmente comemoravam a passagem dos mortos. O segundo foi o dia de homenagem a Pomona, a deusa romana das frutas e das árvores. O símbolo de Pomona é a maçã, e a incorporação desta celebração no Samhain provavelmente explica a tradição de balançar as maçãs que é praticada hoje no Halloween. No século VIII, o Papa Gregório III designou o dia 1º de novembro como um momento para homenagear todos os santos. Logo, o Dia de Todos os Santos incorporou algumas das tradições do Samhain. A noite anterior era conhecida como All Hallows Eve, que traduzindo significa Véspera de Todos os Santos, e mais tarde Halloween. Com o tempo, o Halloween evoluiu para um dia de atividades como doces ou travessuras, reuniões festivas, vestir fantasias, comer guloseimas e esculpir o Jack-o'-lantern, o Jack Lanterna. Falando nele, de acordo com a lenda do folclore celta procedente da Irlanda, um ladrão chamado Sting Jack recebeu a visita do diabo, que anunciou que seu tempo de vida havia chegado ao fim. No entanto, o engenhoso ladrão conseguiu enganar o diabo, fazendo-o prometer que não pegaria sua alma depois de sua morte. Quando Sting Jack morreu, Deus não quis que ele fosse para o céu por causa de suas mentiras, e o diabo cumpriu sua promessa, não lhe enviando para o inferno. Desta maneira, a única alternativa de Jack era perambular pelo mundo. Assim, para não perder-se durante a noite, fabricou uma curiosa lanterna, um pedaço de carvão aceso dentro de um nabo vazio. Desta forma, Sting Jack passou a ser conhecido entre os irlandeses como Jack-o'-lantern ou Jack Lanterna em português. O Dia de Todos os Santos. Em 13 de maio de 609 d.C., o Papa Bonifácio IV dedicou o panteão em Roma em homenagem a todos os mártires cristãos, e a festa católica do Dia de Todos os Mártires foi estabelecida na Igreja Ocidental. O Papa Gregório III, mais tarde, expandiu o festival para incluir todos os santos, como já falamos, bem como todos os mártires, e mudou a data de 13 de maio para o dia 1º de novembro. No século IX, a influência do cristianismo se espalhou pelas terras celtas, onde gradualmente se misturou e suplantou os ritos celtas mais antigos. No ano 1000 d.C., a Igreja fez o dia 2 de novembro o Dia de Finados, um dia para homenagear os mortos. Acredita-se amplamente hoje que a Igreja estava tentando substituir o Festival Celta dos Mortos por um feriado relacionado e sancionado pela Igreja. O Dia de Finados foi celebrado de forma semelhante ao Samhain, com grandes fogueiras, desfiles e fantasias de santos, anjos e demônios. O Halloween chega à América.
A celebração do Halloween era extremamente limitada na Nova Inglaterra colonial por causa dos rígidos sistemas de crenças protestantes lá. O Halloween era muito mais comum em Maryland e nas colônias do Sul. À medida que as crenças e costumes de diferentes grupos étnicos europeus e dos índios americanos se misturavam, uma versão distintamente americana do Halloween começou a surgir. As primeiras celebrações incluíam brincadeiras, que eram eventos públicos realizados para celebrar a colheita. Os vizinhos compartilhavam histórias dos mortos, liam a sorte um dos outros, dançavam e cantavam. As festividades coloniais de Halloween também contavam com histórias de fantasmas e travessuras de todos os tipos. Em meados do século XIX, as festividades anuais de outono eram comuns, mas o Halloween ainda não era comemorado em todo o país. Na segunda metade do século XIX, a América foi inundada com novos imigrantes. Esses novos imigrantes, especialmente os milhões de irlandeses fugindo da fome da batata irlandesa, ajudaram a popularizar a celebração do Halloween nacionalmente. A história dos doces ou travessuras. Tomando emprestado das tradições europeias, os americanos começaram a se vestir com fantasias e ir de casa em casa pedindo comida ou dinheiro, uma prática que acabou se tornando a tradição de doces ou travessuras de hoje. As mulheres jovens acreditavam que no Halloween poderiam adivinhar o nome ou a aparência de seu futuro marido, fazendo suas previsões com cascas de maçã ou espelhos. No final de 1800, houve um movimento nos Estados Unidos para transformar o Halloween em um feriado mais voltado para a comunidade e encontro entre vizinhos do que sobre fantasmas, brincadeiras e feitiçaria. Na virada do século, as festas de Halloween para crianças e adultos se tornaram a forma mais comum de comemorar o dia. Festas focadas em jogos, comidas da época e fantasias festivas. Os pais foram encorajados por jornais e líderes comunitários a tirar qualquer coisa assustadora ou grotesca das celebrações do Halloween. Por causa desses esforços, o Halloween perdeu a maior parte das suas conotações supersticiosas e religiosas no início do século XX. As festas de Halloween. Nas décadas de 1920 e 1930, o Halloween havia se tornado um feriado secular, mas centrado na comunidade, com desfiles e festas de Halloween em toda a cidade como entretenimento principal. Apesar dos melhores esforços de muitas escolas e comunidades, o vandalismo começou a atormentar algumas celebrações em muitas comunidades durante esse período. Na década de 1950, os líderes da cidade conseguiram limitar o vandalismo e o Halloween evoluiu para um feriado dirigido principalmente aos jovens. Devido ao grande número de crianças pequenas durante o baby boom dos anos 50, as festas mudaram dos centros cívicos da cidade para a sala de aula ou para casa, onde poderiam ser mais facilmente acomodadas. A tradição americana de doces ou travessuras no Halloween provavelmente remonta aos primeiros desfiles do Dia de Finados na Inglaterra. Durante as festividades, os cidadãos pobres imploravam por comida e as famílias lhe davam doces chamados bolos de alma, em troca da promessa de rezar pelos parentes falecidos da família. A distribuição de bolos de almas foi incentivada pela Igreja como forma de substituir a antiga prática de deixar comida e vinho para os espíritos errantes. A tradição de se fantasiar para o Halloween tem origens europeias e celtas. Há centenas de anos, o inverno era uma época incerta e assustadora. Os suprimentos de comida muitas vezes acabavam e, para muitas pessoas, os curtos dias de inverno eram cheios de preocupação. No Halloween, quando se acreditava que os fantasmas voltavam ao mundo terreno, as pessoas pensavam que os encontrariam se saíssem de casa. E para evitar serem reconhecidos por eles, elas usavam máscaras depois do anoitecer, para que os fantasmas as confundissem com outros espíritos. Bom, se eles conseguiam confundir os espíritos, isso eu não sei.
Na verdade, a gente nunca vai saber. Eu espero que vocês tenham gostado de entender, de conhecer um pouquinho da história da origem do Halloween. Esse é o canal Mitologia On. Se você curtiu o nosso conteúdo, deixe seu like, seu comentário e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até lá!